Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Hoje eu senti uma vontade grande de compartilhar um texto que tem falado muito ao meu coração nesses dias. Ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e alguns versículos que dizem assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eu vou pular aqui para o versículo... continuando aqui, o versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Eu tenho meditado nesses dias, né? Essa passagem tem falado muito ao meu coração. Eu já tive a oportunidade de lecionar na escola bíblica esse estudo, né, sobre o livramento que Deus deu a Pedro na prisão, né, uma prisão de segurança máxima. Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa passagem, né? Deus chamou alguns discípulos, né, alguns homens comuns, né, homens que viviam a sua vida comum, trabalhavam, né, tinham seu salário, tinham as suas famílias. Alguns tinham mais conhecimento intelectual, outros não, né? Temos o exemplo de Lucas e temos o exemplo de Pedro, né? E dos pescadores que estavam lá. Então, Jesus ele não fez acepção de pessoas quando ele chamou para segui-lo, né? E quando eu vejo essa passagem aqui a igreja se encontrava numa situação onde Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia deixado uma promessa que era o Espírito Santo, e o avivamento começou a acontecer na igreja do Senhor. Então, os discípulos que agora são apóstolos de Cristo passam a pregar a palavra com ousadia, e a partir daí, muitos judeus se convertem ao Evangelho, aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador. Próximo a desse tempo, Paulo também, que perseguiu os cristãos, também se converte. Mas nós vemos no texto que essa situação onde a igreja, quanto mais a igreja crescia, mais os cristãos eram perseguidos. Nós vemos aqui 2 apóstolos do Senhor, né? Pedro e Tiago. Pedro e Tiago que foram escolhidos por Jesus. Vemos nesse episódio em que Tiago foi um mártir, né? Foi morto por pregar a palavra. E pouco tempo depois, Pedro passa a ser perseguido por também pregar a palavra de Deus. Ele foi um dos líderes daquela igreja perseguida. Foi ele que estava liderando o povo naquele momento em que houve a descida do Espírito Santo. Ele discursou para várias pessoas de vários países, explicando o que seria aquele movimento do Espírito Santo ali em Jerusalém. E nós vemos que Pedro é preso, né? E Pedro já havia passado por várias experiências com Deus, né? Pedro negou Jesus. Pedro volta a pescar, né? Depois de Jesus já ter morrido, Pedro volta a pescar, Jesus encontra com Pedro e Jesus chama a atenção de Pedro
e convida Pedro, né, para Pedro ser pescador de homens, para Pedro apacentar as ovelhas dele, né, onde Deus honra Pedro. E por mais uma vez, Pedro agora é desafiado, Pedro é colocado numa prisão de segurança máxima. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Pedro, ele, depois de ser preso, né, nessa prisão, ser colocado nessa prisão, a igreja primitiva, ela aprendeu algo que Jesus ensinou, que foi a oração, o poder que uma oração tem. E a igreja começou a intensificar a oração por esse servo do Senhor. Diz a palavra que a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Então eu imagino que a igreja incessantemente apresentava a Deus essa causa, né, do servo do Senhor, um líder sendo preso, né, por uma forma tão injusta, ele foi preso. E diz a Bíblia que nós lemos no versículo, deixa eu ler aqui, no versículo 7, fala que ele estava, versículo 6 fala que ele estava dormindo entre dois soldados, né? Ele era um ser humano, podia dormir realmente em qualquer horário, até porque dentro de uma prisão a luz do sol, né, a luminosidade não é tão favorável quanto a nossa, ele poderia estar cansado. Mas o que me chama a atenção aqui é o fato de ele estar dormindo, preso com as cadeias, né, ligado com 2 cadeias, os guardas diante da porta. E quando o anjo visita Pedro na prisão, a primeira coisa que o anjo fala com Pedro: Pedro, levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Não sei se Pedro dentro da prisão, a Bíblia não diz isso, se Pedro já dentro da prisão já imaginava ser o ponto final da sua história, né? Talvez Pedro pudesse pensar ali dentro da prisão: o meu ministério termina até aqui, a minha história vem até aqui, né? Esse é o final da minha história com Cristo. Se eu fui um instrumento usado por Deus, o ponto final da minha história aqui, a minha carreira vai acabar aqui. Mas Deus, que conhece a nossa trajetória e conhece a nossa vida e tem um plano para a vida de cada um, ele leva um anjo até aquela prisão e desperta Pedro. A história de Pedro não terminaria como a história de Tiago. Deus ainda tinha algo mais para fazer na vida de Pedro. E diz a palavra que ele convoca Pedro para que Pedro se levante. E na mesma hora Pedro se levanta e o primeiro milagre acontece. Um homem que estava preso numa prisão de segurança máxima. Diz a Bíblia que as cadeias saíram das suas mãos. Então, bastou um posicionamento de Pedro em relação àquele posicionamento, aquele estado que ele estava. E quantas das vezes Deus nos chama, nos convoca, diante de situações que parecem impossíveis, o Senhor nos convoca: levanta-te, levanta-te, levanta-te. E a partir de um ato de fé, os milagres começam a acontecer. Muitas das vezes os milagres estão próximos a nós e nós não conseguimos enxergar o milagre de Deus na nossa vida. Mas quando nós obedecemos uma ordem de Deus, não pensemos, né? Não venham pensar no que virá depois, né? Porque o que Ele tem para nós é sempre o melhor. Então, é importante demais nós obedecermos a sua voz. E o anjo ainda despertou falando: cinge-te e ata as tuas sandálias, ou seja, se vista, se revista. Torne a colocar as suas vestes, né? A obra ainda não tinha acabado, assim como Jesus, né, falou com eles quando eles estavam logo no início lá pescando e mandou jogar a rede lá no mar alto, né, onde eles já tinham lavado as redes, e mandou eles voltarem lá no lugar onde tinha sido a derrota. Deus manda agora Pedro
Volta a colocar as tuas vestes. Coloque as tuas vestes novamente. Primeiro ele se levantou, as cadeias caíram. Coloca as tuas vestes, calça as tuas sandálias. Quando nós vemos as armaduras de Deus, quando ele fala lá do calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, volte a pregar, volte a falar, volte a ser um soldado do Senhor Jesus. E mais uma vez ele coloca, lança as costas a tua capa e segue-me. Ou seja, torne voltar com a autoridade, coloca novamente a autoridade que eu tenho colocado sobre você. A capa simboliza a autoridade de Deus. Então, que nessa tarde você seja encorajado pelo Senhor a voltar. Volta para o Senhor, ainda não é o ponto final da sua jornada. Volte olhando para Ele, levanta-te. Toma uma atitude de fé, levanta-te. Saia desse estado de prostração, levanta-te. O que Deus tem para ti é maior, a obra ainda não acabou. Siga em frente, prossiga, olhando para o alvo. Eu vou louvar um hino. Esse hino é um hino bem bonito. Tem sido cantado em algumas igrejas e fala sobre isso. Passei pela luta, mas sobrevivi. E isso aconteceu lá com Pedro. Não foi a morte espiritual. O Senhor deu para ele mais uma chance. E ali ele foi usado, né? Foi liberto da prisão de forma milagrosa e foi usado pelo Senhor de forma poderosa. Vamos louvar o Senhor. Fique com esse louvor para tua alma e para o teu coração. Foram noites intermináveis, eu só chorava. E no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi, uma águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma arma me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando.